Então, olá pessoal, boa tarde a todos. Como a Bruna já falou, meu nome é Patrícia Maria de Oliveira Machado, sou nutricionista, fiz residência em saúde da família aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, fiz mestrado em nutrição e atualmente sou aluna de doutorado do programa de saúde, programa de pós-graduação em saúde coletiva, junto ao Núcleo de Extensão e Pesquisa em Avaliação em Saúde. Bom, primeiramente agradecer, por estar aqui falando sobre essa temática. Eu fiquei muito feliz pelo convite, principalmente porque esse convite e a escolha do tema veio por meio de uma pesquisa o ano passado que fizeram com os participantes do Telesaúde, e eles indicaram quais temas eles tinham interesse de estar escutando no ano de 2015. Um deles foi segurança alimentar e nutricional, o outro foi sobre os componentes governamentais da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então hoje eu estou falando um pouquinho sobre a temática de segurança alimentar, como que evoluiu o conceito de segurança alimentar e direito humano à alimentação adequada, e como que a gente pode fazer essa relação da segurança alimentar e nutricional com a nossa atuação dentro da atenção básica em saúde, na estratégia de saúde da família. Bom, voltando em relação à minha formação, é interessante dizer também que eu ajudei a organizar o primeiro plano estadual de segurança alimentar e nutricional aqui de Santa Catarina. É uma publicação recente, foi lançada em dezembro do ano passado, e é interessante que os municípios de vocês, por meio da Secretaria Estadual de Assistência Social, a Secretaria Executiva de Políticas Sociais de Combate à Fome, vai estar distribuindo também esse material para todos os municípios, caso alguém tenha interesse. Bom, o conceito de segurança alimentar e nutricional, ele muitas vezes foi ligado estritamente à segurança higiênico-sanitária dos alimentos. O quanto que, do aspecto higiênico e sanitário, os alimentos conseguiam ser seguros para o consumo da população. É importante dizer que esse conceito vem evoluindo e que segurança alimentar e nutricional hoje perpassa muito mais aspectos do que somente o aspecto higiênico-sanitário. Então, na webaula de hoje, eu achei importante a gente apontar para algumas questões, principalmente na contextualização do que é segurança alimentar atualmente. Então, eu vou apresentar o direito humano à alimentação adequada, o que é o conceito, e também o conceito de segurança alimentar e nutricional. Vou destacar a evolução do conceito de segurança alimentar e nutricional e a sua relação com o setor saúde, como que a gente chega, com base em toda essa teoria, a enxergar alguns indicadores de segurança alimentar e nutricional nos territórios em saúde. Então, discutir o papel da estratégia de saúde da família na implantação de estratégias que possam efetivar a segurança alimentar e nutricional no território e sugerir algumas atividades práticas sobre a temática, uma vez que segurança alimentar e nutricional perpassa toda a questão da promoção em saúde atualmente. Bom, resgatando um pouquinho da onde que surge a questão do direito humano à alimentação adequada, é importante relembrar historicamente que os direitos humanos eles foram assinados por diversos países por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. Só para a gente relembrar, a gente passou por um período grande em relação à Segunda Guerra Mundial, onde alguns países negaram o direito humano de muitas famílias, de muitos cidadãos por meio do Holocausto. E a partir dessas reuniões de determinados países interessados em propor que os direitos humanos fossem pactuados e que não fossem negados mais uma vez ao longo da história, esses pactos internacionais deram origem à Organização das Nações Unidas, a ONU.
Então, a Declaração Universal de Direitos Humanos, ela hoje conta com 160 países signatários, ela possui 30 artigos, né? Um dos direitos é o acesso à saúde, por exemplo, e outro é o acesso, né? Ou a garantia, é um direito humano ter acesso à alimentação e à comida. Bom, com o passar do tempo, a discussão de que comida é essa, de que alimentação é essa, né? Alguns pactos internacionais foram discutidos. O mais importante deles é o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966. E nesse processo de assinatura desse pacto internacional, existiu um relatório especial da Organização das Nações Unidas para delimitar o que era esse direito à alimentação, ou que alimentação seria essa, né? E ao longo desse processo de discussão, esse tipo de alimentação que era um direito só foi modificada em 2002. Então, a alimentação não ser qualquer tipo de alimentação que se tenha direito, passou a ser um direito humano à alimentação adequada. No Brasil, essa história é super recente, né? O direito humano à alimentação adequada, junto com outros direitos básicos dos cidadãos brasileiros, como é a saúde e a educação, só foi incluída na Constituição a partir da emenda Constitucional 64 de 2010, onde consta, junto com os outros direitos básicos, que a alimentação também vai ser uma preocupação de ser garantida também pelo Estado e o acesso a essa alimentação. Bom, dentro disso, então, o direito humano à alimentação adequada possui um conceito. Ele diz respeito a que todas as pessoas tenham acesso regular e permanente e restrito, de forma direta ou por forma de ter condições financeiras para esse acesso, a alimentos seguros e saudáveis em quantidade e qualidade adequada e suficiente, que respeite as tradições culturais e que garantam uma vida livre de medo, digna e plena nas dimensões física, mental, individual e coletiva. Bom, o direito humano à alimentação adequada perpassa tudo isso que eu coloquei da história dos direitos humanos até chegar no direito humano à alimentação adequada, de que todo mundo tem acesso à garantia de uma alimentação adequada em quantidade e qualidade suficiente, sem ter o medo de passar fome ou não ter acesso a um tipo de alimentação. É importante destacar o direito humano à alimentação adequada, porque a segurança alimentar e nutricional ela só é efetivada quando se realiza esse direito de todos de terem acesso a uma alimentação adequada e saudável. Então, o conceito de segurança alimentar e nutricional hoje é a realização do direito de todos a esse acesso regular e permanente à alimentação adequada. E aqui no conceito eu destaco que essa alimentação precisa ter como base práticas alimentares promotoras de saúde. Então, a segurança alimentar e nutricional, ela tem tudo a ver com o setor saúde, porque a gente precisa, de alguma forma, entender que promover saúde e falar sobre alimentação nos territórios, ela precisa estar embutida do conceito de segurança alimentar. Porque a gente precisa saber questões não só das manifestações biológicas que os alimentos e o consumo de alimentos traz, mas também que esse consumo ele é determinado pelo acesso aos alimentos. Então aqui eu cito a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que cria a Política Nacional de Segurança Alimentar, que é uma política sobretudo intersetorial. Vou falar um pouquinho mais enfocado sobre ela no dia 19, já deixo o convite a todos. E dentro dessa lei, hoje se criou ações intersetoriais que consigam fazer com que o direito humano à alimentação adequada seja efetivado nos municípios, nos estados e
na União. Então, não é à toa que hoje se tem mais acesso a alimentos orgânicos, que se tem mais acesso a feiras agroecológicas, que se discute muito a questão de valorizar a agricultura familiar e os produtos que provém da agricultura familiar para o nosso consumo. Isso tudo tem a ver com a série de políticas e articulações intersetoriais que surgiram a partir da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Bom, resgatando então esse conceito de segurança alimentar e nutricional, é importante destacar que na década de 1970, a segurança alimentar e nutricional, na verdade o nutricional nem existia ainda, ele ficou ligado muito tempo com a quantidade insuficiente de alimentos. Se acreditava na década de 1970 que não eram produzidos alimentos em quantidade suficiente para alimentar toda a população mundial. Com essa justificativa, aconteceu na produção de alimentos o que a gente chama de Revolução Verde, né? E é importante destacar a forma que a produção de alimentos teve essa intervenção, porque é o que determina muita coisa do que chega como acesso, como acessível para nós até os dias de hoje. A Revolução Verde, então, tinha a proposta de aumentar a produção de alimentos por meio da intensificação da produção de alimentos com muita tecnologia, com grandes monoculturas, enfim, aumentar a escala de produção de alimentos. Porém, hoje já se discute que a Revolução Verde não teve nenhum impacto significativo sobre a redução da fome, uma vez que se produz alimentos suficientes, sim, para toda a população do mundo, porém a distribuição da renda e, consequentemente, do acesso aos alimentos não é igualitária. Bom, a Revolução Verde também nos trouxe o impacto enorme nas consequências ambientais, econômicas e sociais desfavoráveis. Hoje, se vocês forem analisar um pouco de como que está a nossa alimentação, independente de ser no oeste, meio oeste, Planalto Serrano, ou litoral, a gente tem poucas diferenças entre o que se consome no meio oeste, o que se consome no litoral. É claro que tem algumas diferenças em relação ao acesso, mas existe uma padronização mundial do que se consome no mundo, né? Porque a Revolução Verde reduziu muito a biodiversidade, né? Eu trabalhei muito tempo na alimentação escolar também, muitas das nossas colegas e das pessoas do Programa Nacional de Alimentação Escolar querem servir o tempo todo, ou o ano todo, cenoura, tomate e alface, sendo que a gente sabe que não se produz isso o tempo todo, né? Então, hoje a biodiversidade alimentar, a biodiversidade da produção e a diversidade alimentar se tornaram bastante padronizadas. Muita gente tem acompanhado também as questões de êxodo rural, a não manutenção dos jovens no campo, fora a questão da contaminação dos solos e dos alimentos que a gente tem acompanhado, né? A Revolução Verde prometeu, né, na época, reduzir o uso de agrotóxicos nas produções de alimentos. A gente vê uma inversão disso atualmente, e até vai ser uma das temáticas que vão ser abordadas aqui no Telesaúde, mais para frente, a questão da vigilância e do monitoramento da intoxicação por agrotóxico, né? Claro que mais ligadas à aplicação, à utilização pelos agricultores, mas o quanto que é importante da gente reconhecer que se a gente tem uma alimentação mais de origem orgânica, que as famílias produzam e não sejam produzidas em larga escala, o quanto que isso tem a ver com a segurança alimentar e nutricional. Bom, na década de 1980, a garantia do acesso físico e econômico à quantidade suficiente dos alimentos de forma permanente começou a ser colocada em pauta no conceito de segurança alimentar e nutricional.
E só na década de 1990 é que não só a noção dos alimentos seguros, do ponto de vista biológico, do ponto de vista higiênico-sanitário, foi colocada no conceito de segurança alimentar, mas também da qualidade nutricional, da qualidade tecnológica, de alimentos que sejam produzidos de forma sustentável, equilibrada, que respeitem as culturas, né, das diversas populações, e que a gente também tenha essa ideia de que é possível sim termos acesso a todo tipo de informação a respeito dos alimentos e a forma como eles são produzidos. É importante destacar com esse perpasso, né, do conceito de segurança alimentar e nutricional, o quanto que ele evoluiu, que segurança alimentar e nutricional hoje possui duas grandes dimensões. E são essas duas grandes dimensões que vão ter relação com o setor saúde. Segurança alimentar, então, o aspecto alimentar ou a dimensão alimentar, que diz respeito ao processo de disponibilidade. Então, o quanto que o consumo de alimentos está ligado àquilo que a gente tem acesso, ou que é produzido perto do meu território, ou que é comercializado perto do meu território, ou que é mais caro, ou que é mais barato dentro do território. Então, os aspectos de disponibilidade, o que se tem disponível para a alimentação das pessoas. Por que isso é importante? Porque não adianta a gente fazer processo de promoção à saúde ou de educação alimentar e nutricional sem saber se determinado alimento que a gente julga saudável e adequado, ou que seja o boom do momento, né, que seja a moda do momento de ser colocado em pauta, né, de ser estimulado o consumo, está acessível a essa população. Então, o aspecto de disponibilidade, ele precisa ser olhado dentro do nosso território, dentro do nosso município, para que ele possa permear as ações de promoção à saúde. O aspecto nutricional, ou a dimensão nutricional, que vai dizer respeito à escolha, ao preparo, ao consumo de alimentos e à sua utilização biológica. Então, se eu tenho acesso a determinados produtos alimentares, seja esse acesso determinado pela questão financeira, pela questão da produção que o meu município tem, o corpo da gente vai se manifestar em relação a esse consumo. Então, o consumo alimentar hoje, ele está relacionado diretamente, né, às doenças crônico não degenerativas, não transmissíveis, que vai determinar as condições, as dinâmicas, as demandas que vão surgir no setor saúde, principalmente na porta de entrada, que é a atenção básica. Então, esses dois aspectos precisam ser olhados pela atenção básica, porque não adianta a gente falar daquilo que precisa ser consumido, mas que às vezes não é acessível para a população. Hoje também a gente vai olhar um pouquinho o quanto que tem sido ambígua essa questão do acesso e como ela é desigual, principalmente em relação ao processo de transição alimentar e nutricional, né, que a gente convive com uma epidemiologia aí cada vez maior, né, de casos de obesidade, mas que ela é concomitante aos casos de carência alimentar e nutricional e também desnutrição. Bom, então depois de falar isso tudo, o que tem a ver a segurança alimentar e nutricional com o setor saúde, né? A gente tem discutido bastante que a segurança alimentar e nutricional, ela precisa ser incluída ao processo de territorialização e vigilância em saúde das equipes de saúde da família.
Já trabalhei na atenção básica, sei o quanto de demandas existem para as equipes de saúde da família. Fico ao lado de vocês quanto mais demandas aparecem, né? A grande questão é que indicadores de segurança alimentar e nutricional alguns deles já fazem parte do processo de trabalho de vocês, né? De certa forma, a gente não sistematiza esses indicadores, né? Ou não agrupa eles como segurança alimentar e nutricional. Então, ele faz parte ainda de uma possibilidade, né? De um olhar dentro do território em saúde. Bom, aquilo que eu já falei, né, o quanto que a epidemiologia das doenças crônicas tem sua relação direta hoje com o alto consumo de alimentos industrializados, né? Não tem como hoje a gente olhar para o diabetes, olhar para a hipertensão, olhar para a obesidade, olhar para a síndrome metabólica, olhar para todas as dislipidemias, sem entender que isso faz parte de um processo que tem a ver com aquilo que se tem acesso à alimentação. Muitas pessoas vão dizer que o que a gente consome é relacionado a uma escolha, né? E que se a gente fazer educação com a população, essas escolhas vão se tornar diferentes. Eu acredito sim que tem a ver com escolhas, mas hoje a gente tem discutido que se a gente orienta um diabético a consumir 3 frutas por dia, ou a consumir salada no almoço e no jantar, né? Enfim, qualquer tipo de orientação alimentar que a atenção básica faça hoje, vai ser muito mais difícil para esse diabético ou para qualquer um desses usuários levar ao pé da letra e realmente, né, fazer as orientações em casa se não existir nenhuma feira no território, se não existir nenhum comércio de alimentos que seja barato e que seja acessível. Então, essas práticas dentro da atenção básica, elas precisam desse olhar do que se tem disponível, da onde que eu vou orientar a compra desses alimentos, enfim. Né, principalmente em casos em que os territórios possuem áreas de interesse social e que, né, a renda possa determinar aquilo que se consome dentro de casa, e é a maioria dos casos, né? Então, eu falo aqui principalmente da epidemiologia das doenças crônicas e sua relação com o alto consumo de alimentos industrializados, porque hoje se perdeu a noção do quanto de pacotes a gente abre para se alimentar, né? A maioria das refeições hoje no Brasil acontecem fora de casa, não acontecem em casa, e a maioria dos lanches e pequenas refeições são provenientes do supermercado e da grande indústria, né? Que parte do princípio daquilo que é produzido, né? E não daquilo que está disponível. Né? Então, o alto consumo de alimentos industrializados, por exemplo, a gente não vai conseguir diminuir as filas ou os números, né? A prevalência de diabéticos e hipertensos hoje, se a gente não promover saúde por meio da redução do consumo de alimentos industrializados, por exemplo. E isso tem a ver com segurança alimentar e nutricional. O outro aspecto é a existência de doenças carenciais aliadas ao processo de transição nutricional. Então, semana que vem vai ser falado, né, sobre a vitamina A. Tem também o aspecto das anemias, né? Existem pesquisas hoje que se analisar qualquer população em idade de 6 meses aos 5 anos de idade, a prevalência de anemia vai ser em torno de 50% em qualquer população que seja analisada. Então, como que está o aleitamento materno, a alimentação complementar das crianças, né? As doenças carenciais, elas estão existindo porque a alimentação não tem sido adequada e, de certa forma, a gente vive com
com essa dicotomia, com esse paradigma na saúde brasileira de ter um processo muito grave, porque ele é extremamente acelerado de transição nutricional, né, de um país que passou a ser de desnutrido para um país que tem hoje 35% quase das pessoas obesas, mas mesmo assim ainda persistir as doenças que são de carências nutricionais e também de desnutrição. E daí aqui eu falo da desnutrição, não só a desnutrição infantil, mas a gente tem acompanhado casos de desnutrição de adultos, principalmente aqueles com comorbidades associadas, né, tuberculosos, HIV positivo, portadores de tuberculose, HIV positivo, usuários de crack e outras drogas, né, que precisam ser olhadas, e também de idosos, principalmente aqueles acamados. Então, é um processo ambíguo de toda essa disponibilidade alimentar que nós temos, mas que também não tem diversidade, né? Para vocês terem uma ideia, a maioria dos alimentos comprados hoje no supermercado são variações de um mesmo produto, que é o milho, né? E, em segundo lugar, variações de um mesmo produto, que é a soja. Então, todo alimento que a gente abre um pacote para ser consumido, ele provavelmente vai ter milho modificado, como glucose, por exemplo, né, os diversos açúcares, e também soja, em sua maioria milho e soja transgênicos. Bom, a outra relação com o setor saúde é a segurança alimentar e a promoção de saúde por meio de hábitos saudáveis de alimentação. Então, discutir ações de promoção à saúde que envolvam a alimentação, essas ações precisam ampliar a ótica do que é dizer que um alimento é bom e que ele deve ser consumido porque ele é bom e porque ele vai ser um milagre, se a gente não sabe da onde que ele vem, como que ele é produzido e se eu vou ter a garantia de que todo mundo dentro do meu território vai ter acesso a ele. Né? Então, é o caso de N alimentos milagrosos de hoje, né, que a gente precisa trabalhar um pouquinho melhor essa questão. Então, promover hábitos saudáveis de vida, de alimentação, ele perpassa saber dentro do território, por exemplo, onde que se comercializam os alimentos, enfim. Eu vou dar alguns exemplos desses indicadores no processo de territorialização. Bom, o primeiro deles, então, de experiências práticas, né, de promoção da segurança alimentar e nutricional na estratégia de saúde da família, é a gente conseguir, junto com a territorialização que toda a equipe de saúde da família faz, conseguir mapear as ONGs, né, as organizações não governamentais, as instituições, os comércios, as igrejas, que distribuam, produzam ou comercializam alimentos. Como eu já falei anteriormente, a gente precisa conhecer esse território também naquilo que ele tem de disponibilidade para a gente trabalhar. Né? Uma orientação alimentar, ela também perpassa a gente dizer onde que o alimento é mais barato, se aquela família com determinada renda vai conseguir comprar, né? Como que ele pode, de determinada forma, negociar determinadas relevâncias dentro da sua casa, naquilo que ele vai escolher um mês ou no outro, né? Ou como que a gente pode fazer essas orientações. O interessante dentro dos territórios é a gente conseguir ver também se existem hortas comunitárias dentro do território, mesmo que ele não seja no território da unidade básica de saúde, mas que ele possa ser dentro do município. Se existem hortas comunitárias, como que são essas experiências das hortas comunitárias, se dentro do meu bairro uma horta comunitária pode ser implantada, então é muito interessante saber disso. Uma outra questão também, nas casas, é interessante saber se existem ainda o hábito
de termos hortas domésticas, né? Se dentro do território existe espaço dentro das casas para as hortas domésticas, são possibilidades de pessoas que passam fome, mas que sabem plantar, resgatem essas possibilidades, né, dentro do território. Se existem dentro do território distribuição de cestas alimentares, quais são os órgãos, as instituições que distribuam, em casos de nós atendermos questões mais emergenciais de insegurança alimentar grave, que são aquelas de pessoas que não têm ou não sabem o que vão comer no dia seguinte, né? Os casos de fome realmente. Se no meu município possui, né, um restaurante popular, que são refeições a preço reduzido, e caso, né, a atenção básica consiga levantar esses indicadores, o Conselho de Saúde pode articular com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar para que isso se torne realidade de forma mais próxima do território onde mais necessite. As cozinhas comunitárias são espaços que são fundamentais de serem mapeados, sejam elas cozinhas comunitárias que foram construídas de forma isolada, principalmente ligadas ao projeto Fome Zero, que iniciou em 2003, mas também aquelas cozinhas que existam nos centros comunitários, nas igrejas, que possam funcionar de espaços de promoção e saúde, né, junto com a equipe de saúde da família, junto com as agentes comunitárias de saúde. Em relação à alimentação e nutrição, é interessante que todo mundo tem um pouco para oferecer. Mapear os grupos de mulheres, grupos de gestantes que acontecem na comunidade, principalmente interessante que geralmente existem grupos de mulheres que se articulam para produzir enxovais, enfim, são esses grupos que precisam e que a gente pode articular para promover saúde lá, incentivar aleitamento materno, conversar sobre parto, enfim. Bancos de alimentos, se existem no município alguma estratégia. Aqui em Santa Catarina a gente tem uma estratégia muito forte que é o Mesa Brasil, né, por meio do SESC. E em último lugar aqui, na verdade existem muitos outros, a gente reduziu um pouco em função do tempo. A gente costuma orientar bastante, incentivar muito a compostagem dos resíduos orgânicos. Por mais que às vezes me perguntam assim, mas o que tem a ver, né, a separação do lixo com a segurança alimentar e nutricional? A gente tem experiências de que, primeiro, em relação à saúde, se a gente faz compostagem dos resíduos orgânicos, a gente diminui, né, a questão dos vetores e das pragas, principalmente nas áreas de interesse social. E também a gente consegue pode articular com outras ONGs, né, Centro Vianney, no oeste do estado, Cepagro, aqui mais para o litoral, e outras ONGs que trabalham com a agricultura familiar e agricultura urbana, que essas pequenas compostagens possam produzir alimentos por meio das hortas domésticas e das hortas comunitárias. Então, assim, a questão dos resíduos orgânicos, dos resíduos recicláveis, elas também têm a ver com segurança alimentar e nutricional, porque elas perpassam a questão da produção de alimentos também em casa. Bom, aqui eu estou mostrando aqui um exemplo de territorialização que inclua um pouco desses indicadores, desses marcadores que são interessantes de olhar. Então, aqui onde estão essas moedinhas, né, a gente conseguiu identificar num centro de saúde aqui em Florianópolis, onde que estavam localizados os comércios, né, desse bairro. Então a gente via que, em geral, a população aqui dessas microáreas que se localizavam nas pontas
tinham maior dificuldade na questão alimentar, principalmente ligado ao acesso, quando possuíam algum doente, algum acamado em casa, isso dificultava, né, em relação ao transporte dos alimentos. A gente sabe que se uma família compra frutas e verduras para uma semana, isso pesa, né, e impede com que a alimentação dessa família seja adequada e saudável. Nesse mesmo bairro existia uma horta comunitária e um problema muito grave com ratos e outros vetores. E nessa horta comunitária se começou a fazer a compostagem dos resíduos orgânicos, o que foi uma questão muito interessante, porque existiam pessoas que peneiravam as farinhas, por exemplo, em função do número de ratos existentes dentro das suas casas, e passaram a ter uma vida mais digna e, consequentemente, mais saúde em função dessa questão. A existência de uma escola que possuía uma cozinha comunitária do projeto Fome Zero construída lá dentro, diversas ONGs, igrejas, né, ONGs, centros comunitários, espaços de lazer, creches, que serviam também como espaços de promoção à saúde, né, que podiam ser trabalhados com essas comunidades. E a minha sugestão é a realização desse mapeamento, uma vez que os processos de intervenção se tornam mais visuais, né, como se fosse uma sala de situação realmente. Bom, alguns indicadores de alimentação e nutrição que são importantes para a segurança alimentar e nutricional. Por exemplo, a maioria das pessoas desse bairro tinham a dependência de cestas básicas doadas pelas ONGs, que estavam no próprio território, e também de programas de distribuição de renda do governo. Existia a presença da fome, né, em vários dessas microáreas, o que é bastante importante se destacar. O tratamento da obesidade era uma grande demanda de procura, então essas filas e essas demandas elas só diminuem se a gente trabalha a educação alimentar e nutricional a partir do conceito de segurança alimentar. Uma dificuldade muito grande para se alimentar nos locais de trabalho, né? As pessoas demandavam muita dificuldade de conseguir se alimentar de forma adequada nos seus trabalhos, o quanto que isso é importante de trabalhar com os grupos, e a inexistência, por exemplo, de árvores frutíferas nas ruas e hortas em casa, que é uma estratégia que precisa ser estimulada constantemente para promover a segurança alimentar e nutricional nos territórios. Bom, o segundo item para ser olhado é a própria questão da vigilância alimentar e nutricional, a importância da gente manter esses dados atualizados, de realizar o monitoramento desses dados, não só dos programas que eu destaco aqui abaixo, mas de todo o sistema de vigilância alimentar e nutricional. Às vezes a gente pensa lá na atenção básica, né, e falo por experiência própria, quanto mais a gente atualiza ou mais dados se solicita, menos se utiliza. E eu acredito que esses dados são importantes de utilizar no próprio território, não esperar pela gestão estar utilizando esses dados, mas a gente trabalhar esses dados nas reuniões de equipe, né? Os dados que o programa Bolsa Família solicita em relação a peso e altura, por exemplo, né, podem virar dados de monitoramento da situação alimentar e nutricional, principalmente em relação à parte nutricional na manifestação biológica. O programa Saúde Escolar, que em geral está realizando as avaliações antropométricas também, que pode ser um dado bastante importante de monitoramento. O programa Saúde de Ferro, que em alguns municípios ainda funciona, ou de outras suplementações, né, de vitamina A. Vai começar uma estratégia do Ministério da Saúde agora para a suplementação de micronutrientes em pó.
em função de todos esses dados epidemiológicos que eu falei, das carências de micronutrientes, né, que são persistentes no Brasil, independente do processo de transição nutricional. Os marcadores de desnutrição infantil, que são fundamentais para a segurança alimentar e nutricional, monitoramento de doenças crônicas como hipertensão, diabetes, obesidade, síndrome metabólicas, dislipidemias. Como eu já falei anteriormente, isso tudo precisa ser monitorado porque é muito difícil que alguma dessas doenças crônicas não tenha origem na questão do consumo alimentar, né? E o quanto que esse consumo alimentar é permeado pelo acesso e disponibilidade dos alimentos que esse território tem. Bom, aqui é só um exemplo, né? Também dentro desse mesmo mapeamento, alguns dos indicadores, e podem ser acrescentados outros vários, né? Então, o território, lembra que eu coloquei que aqui eles não tinham muito acesso aos comércios de alimentos, porque eles estavam localizados mais pelas bordas, né, do bairro. Os comércios estavam mais localizados aqui, se vocês lembram, na outra salinha de situação, as duas pontas, né, ficavam mais desassistidas em relação ao acesso aos alimentos. Então a gente conseguia ver que 9% das crianças eram desnutridas no bairro. 59 crianças faziam parte dos programas, de um programa, por exemplo, que era o Hora de Comer, que distribuía cestas alimentares para as crianças baixo peso. O indicador de mortalidade infantil é super interessante da gente estar monitorando sempre. Nesse bairro, por exemplo, eram 40 mortes por 1.000. Só para vocês terem uma ideia, é mais ou menos os índices de mortalidade infantil da África subsaariana. Isso, né, num município que é considerado de uma qualidade de vida bastante interessante. Então, é importante verificar esses dados. Das 40 mortes por 1.000, 20 delas eram por diarreia, né? Então, quanto isso tem a ver com o processo de alimentação complementar, o quanto que o aspecto higiênico sanitário também faz parte das estratégias de promoção à saúde, da diminuição desses indicadores. 12% das crianças não possuíam aleitamento materno até o 4º mês, né? São dados do próprio CIAB. Então, isso é importante ser monitorado. A gente sabe que as crianças em aleitamento materno exclusivo até o 6º mês vão ter melhores condições nutricionais posteriormente. 35% das crianças tinham aleitamento misto até o 4º mês. A importância de estar trabalhando, mapeando os grupos de mulheres que às vezes não frequentavam o centro de saúde, mas que a gente podia sair, né, estender as portas dos centros de saúde para outros locais. 15% dos nascidos vivos com menos de 2,5 kg. Dados que são importantes de serem colocados. 2 em cada 10 gestantes com menos de 20 anos. Então, as estratégias de promoção à saúde e de prevenção e pré-natal, enfim, muito mais voltados para o público adolescente do que para os adultos. O segundo maior registro de anorexia do município. Então, a gente sabe que as situações tanto de compulsão alimentar quanto de anorexia, bulimia, enfim, tem origem no mesmo problema, né, na questão da gente não saber controlar muito bem essa disponibilidade de alimentos que se tem hoje e que tipo de alimentação é essa, né, em sua grande maioria industrializada. Bom, os mapeamentos das doenças crônicas, né, aqui pode ser acrescentado, lógico, todas as doenças relacionadas ao consumo alimentar. Então, 5 em cada 100 pessoas acima de 50 anos já conviviam nesse bairro, por exemplo, com diabetes. Às vezes, esse dado, né, uma forma mais interessante de ser apresentado. E 16 em cada 100
a cada 100 pessoas acima de 50 anos conviviam com hipertensão arterial sistêmica. Né? O quanto que diabetes e hipertensão, enquanto doenças crônicas, tem a ver com consumo alimentar, e se a gente não conseguir fazer com que as práticas promotoras de saúde diminuam o consumo de alimentos industrializados, em especial para essas doenças, os refrigerantes, os caldos e temperos prontos, né? O baixo consumo de água, o baixo consumo de frutas e verduras, a falta de atividade física influenciam e não vão diminuir esses indicadores, essas prevalências, se isso não for trabalhado. Bom, aqui era em relação aos casos de tuberculose nesse bairro, que são interessantes de ser monitorados em função daquele processo que eu falei de desnutrição em relação a esses casos. No bairro todo existiam mais de 30 camados, sendo 10 em terapia nutricional, né, com utilização de sondas enterais domiciliares. Né? Então, isso tudo são questões que a equipe pode, né, já que muitos dados já são coletados, que pode estar monitorando e trabalhando para a melhoria desses indicadores. E o terceiro, né, depois de todo o processo de reconhecimento das capacidades, das possibilidades e das fragilidades dentro do território em relação ao acesso e disponibilidade de alimentos, né, naquilo que a gente colocou em relação ao comércio, em relação à doação, em relação à produção, né, com a questão das hortas e a distribuição alimentar, quando a gente reconhece num aspecto alimentar essa questão do acesso. Em segundo, o aspecto da dimensão nutricional, né, como que são as manifestações biológicas desse tipo de consumo alimentar dentro do território. Num terceiro momento, a gente está utilizando todo esse conhecimento e todo esse processo de territorialização, com esses dois tipos de dados dessas duas dimensões, a gente promover estratégias de promoção à saúde, principalmente em relação à segurança alimentar e nutricional. Então, a realização de cursos de oficinas culinárias, né, como eu disse anteriormente, que todos os seres humanos têm um conhecimento sobre alimentação que precisa ser resgatado. Em algum momento da nossa história se perdeu a possibilidade de cuidarmos da nossa alimentação por nós mesmos, em função desse boom de alimentos que a gente tem, que são provenientes da mesma origem. Um foco muito grande nas campanhas de redução ao consumo de alimentos industrializados. É a proposta do novo Guia Alimentar para a população brasileira, que vocês vão estar recebendo provavelmente esse ano, que foi lançado no fim do ano passado, e que é uma das grandes questões de que tipo de alimento é esse. A gente pode chamar de alimento um alimento que é industrializado? Então é essa discussão que o guia traz e que a gente precisa promover nos nossos territórios, né? O quanto que a gente precisa resgatar os alimentos que são realmente alimentos de verdade, ter a possibilidade de arranjar parceiros, né? A CEPAGRO, a EPAGRE, os técnicos agrícolas que possam dar oficinas para hortas domésticas e comunitárias, né, caso isso for a necessidade dos seus territórios. A promoção do aleitamento materno exclusivo, que toda a atenção básica já faz muito bem, mas que precisa ser enfatizado porque é uma estratégia de segurança alimentar e nutricional também. O incentivo ao controle social em segurança alimentar e nutricional, né, a questão da relação dos conselhos locais de saúde com os conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional, caso existam no seu município, né, ou que eles consigam discutir essas questões dentro do município, para o incentivo às feiras, para o incentivo aos restaurantes populares. Hoje um município só consegue participar dos editais de financiamento, por exemplo, para um restaurante popular, se possui Conselho Municipal de Segurança Alimentar. É sobre isso que eu vou estar falando no dia 19. O destino adequado do lixo, né? Como que a gente pode fazer estratégias de promoção à saúde, que por um lado reduzam vetores
reduzam pragas e que também mobilizem geração de emprego e renda, por exemplo, para a reciclagem, né, para os lixos recicláveis, e também que possam gerar adubos e compostagens para essas hortas domésticas e comunitárias. Isso é um processo que é importante também. Campanhas de trocas de mudas de árvores frutíferas, uma das coisas que a gente perdeu, o quanto que tinha árvores frutíferas nas ruas que eram acessíveis à população e o quanto que isso ainda é possível de ser resgatado. Bom, termino aqui dizendo que todos esses aspectos, tanto de monitoramento do aspecto alimentar em relação ao acesso e disponibilidade de alimentos no território, quanto aos aspectos de indicadores, que sejam da manifestação biológica desse consumo de alimentos, né, que sejam os dados de mortalidade que tenham a ver com a relação do consumo alimentar hoje. E também com as atividades que sejam coletivas e de promoção da saúde, o quanto que precisam envolver todos os atores, né, do setor saúde, os núcleos de apoio à saúde da família, não só dos seus nutricionistas, dos colegas nutricionistas, mas também de todos os envolvidos, né, que a gente rompa com essa lógica de encaminhamentos, uma vez que precisa se dar ênfase às estratégias de promoção à saúde. Eu sempre costumo dizer que a fila não diminui se a gente não enfoca essas questões para diminuir realmente a prevalência de determinadas doenças e modificar a realidade. E mais uma vez que os pequenos territórios é que têm a maior possibilidade de efetivar o direito humano à alimentação adequada, com estratégias que incentivem o consumo adequado de alimentos, porém analisando aquilo que é acessível, que pode se tornar mais acessível para determinada população, por meio de cursos, oficinas culinárias, resgate da cultura local, enfim. E eu espero ter conseguido falar de alguma forma de o quanto que esses processos têm a ver com a promoção à saúde nos territórios. Eu agradeço. Abro, né, para as questões e perguntas, e desde já convido a todos para o dia 19 a gente estar conversando um pouco mais. O pessoal de Siderópolis pergunta, gostaria de saber em que década foi implantada a ação, programa de distribuição de cestas básicas pela assistência social nos municípios. Então, pessoal de Siderópolis, obrigada pela pergunta. Isso é um pouco diferente em cada município, assim, né? As estratégias de distribuição de cesta básica, elas datam de 1940, entre 1940 e 1950. Existiam ações dos governos do governo federal na distribuição de leite em pó principalmente, mas em muitos municípios isso precisava ser uma estratégia própria, né, de distribuição de cestas básicas. A assistência social hoje é organizada pelo Sistema Único da Assistência Social, e as secretarias municipais de assistência social, elas precisam ter ações que sejam emergenciais, né, das ações, por exemplo, né, como cesta básica e distribuição de renda, mas elas também precisam ter estratégias que façam com que essa população tenha, né, geração de emprego e renda, enfim, que acessem outras formas, né, de conduzir suas próprias aquisições. Então, assim, depende de cada município, mas no Brasil como um todo, elas datam da década de 1940 a 1950.